Los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento, que Deus entre na sua casa, entre no seu coração e lhe abençoe com toda sorte de bênção. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like e o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em 1 Reis, capítulo 18. E esse capítulo, deixa eu ver se é 18 mesmo. 18 que nós vamos entrar aqui, peraí, isso mesmo, deixa eu dar só uma, eu dei uma confundida aqui, mas eu já tô no, vou ver 18, vou subir aqui, peraí, 18, tá? Então, gente, olha bem, no capítulo 18, Elias, depois de muitos dias, veio a palavra do Senhor, o profeta Elias. E faziam 3 anos, no terceiro ano, já tinha 3 anos, e o profeta Elias veio a palavra do Senhor quando estava fazendo 3 anos. E aí ele vai e o Senhor fala com ele assim, o Senhor Deus fala, vai, apresenta-te a Acabe e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apressar-se a ir a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou, Deus mandou Elias ir até Acabe e falar com ele que ele ia mandar chuva sobre a terra. Tinha 3 anos que Elias tinha entregado essa palavra profética para o rei Acabe. Não tinha, já estava fome e tudo. Então, no verso 2, 1 Reis capítulo 18, no verso 2, então Elias foi apresentar Acabe. Só que nesse inteirinho também, Acabe chamou Obadias e falou com o mordomo, né? Obadias era um servo de Deus escondido, ele não se pronunciava, porque ele também era mordomo do rei Acabe, né? E falou: ó, Obadias, você vai para um lado e eu vou pro outro, e vamos ver se nós encontramos águas, porque gente, se ficar sem água é terrível mesmo. E esse Obadias é aquele que escondeu 100 profetas do Senhor quando Jezabel, mulher de Acabe, mandou matar os profetas de Jerusalém. Ele escondeu em grupo de 50 e 50, e tratava deles com pão e com água. E naquela época, né, todos os rios lá em Israel tinham secados, e ele falou assim: pode ser que achemos erva para a vida dos cavalos e mula. Ele estava mais preocupado com os cavalos e mula do que com o povo, né? De maneira que não percamos os animais. E repartiram entre si, e Obadias foi para o lado, Acabe foi para o outro, eles foram procurar água. Quando Obadias estava procurando água, olha quem chega perto dele. O profeta Elias se encontrou com ele. Aí e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se em terra, e com o rosto em terra, e falou: és tu, meu senhor Elias? E respondeu-lhe ele: sou eu. Vai dizer até o Senhor, eis que Elias está aqui. Ele falou: puxa vida, profeta Elias, se eu disser isso ao Acabe vai acabar comigo, vai me matar. E eu tenho ajudado, eu escondi 100 profetas de 50 em 50 grupos, de 50 em 50, de 2 grupos de 50, e estou alimentando eles com pão e água. Agora você manda eu avisar para o rei Acabe que você quer falar com ele? Aí ele falou assim: pode ir, que eu tenho certeza que ele não vai te matar. Aí ele falou assim:
em que eu pequei para que vou entregue o teu servo na mão de Acabe? Eu não quero te entregar, ó profeta Elias. Porque vive o Senhor teu Deus que não há nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado em busca. Ele já mandou buscar o Senhor em tudo quanto é lugar. Agora eu sou servo de Deus, eu vou entregar o Senhor. Ele falou, pode ir sem medo, avisa que eu estou aqui. Então foi Obadias encontrar com Acabe e anunciou a Acabe que ele falou que tinha acabado de encontrar-se com Elias. E sucedeu e aconteceu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador em Israel? Porque quando a pessoa prega a verdade, ela é chamada de perturbadora, ela é chamada de louca, ninguém gosta de conversar com ela, porque ela vai pregar a verdade, então é melhor evitar, né? Então ele falou assim, és tu perturbador em Israel? Acabe falando com ele. E ele falou assim, respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido a Baalins. Agora, pois, manda reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa com Jezabel. Então, quando ele falou assim, ó, reúna os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E aqui, então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida, vão ficar cocheando, vão ficar com os pés nos dois caminhos? Até quando, ó Israel? Ele falou, né? Até quando? Ou ele falando assim, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Vocês estão adorando a Deus e adorando Balaíns? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal for Deus, siga-o. O povo, porém, não respondeu nada. Quando a pessoa está errada, ela se cala, né? Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o divida em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém, não metam-lhe fogo, e eu lhe prepararei o outro novilho e porei sobre o lenho e sobre a lenha, mas não vou colocar fogo nele. É só invocar o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o nome do meu Deus. E há de ser que se o Deus que responder à invocação por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. Então Elias estava aqui desafiando os 450 profetas de Baal. O que eu achei aqui, porque Elias pediu para ele reunir, pediu a Acabe para falar, mandou, né? Que ali na hora Acabe obedeceu, né? Para reunir 450 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá, mas ele não parece que só, pelo que eu vi aqui, só os 450 que foram. Nós sabíamos também que tinha também os 100 profetas lá escondidos que Obadias alimentava com água e pão. E ele falou que só ele que ficou como profeta em Israel, né? Mas ele não falou mentira não, só ele ficou ali em Israel, os outros estavam escondidos, né?
E então Elias disse ao povo para chegar até ele, né? E todo o povo se chegou. E Elias reparou o altar. Nós somos o templo onde habita Deus. Hoje, o reino, o Espírito Santo estabeleceu o reino dentro de mim. Quando eu confesso Jesus como Salvador, o reino de Deus foi estabelecido dentro de mim. Eu sou o altar onde habita Deus. Ei, você que está assistindo, se você não confessar Jesus como Salvador, pedir para o Senhor colocar o reino dele dentro de você, você não vai morar no céu. E aqui, muitas vezes nós temos aceitado muitas coisas, e esse altar, que somos nós, onde o Espírito Santo de Deus habita, precisa ser reparado. Aqui Elias, ele reparou o altar que havia sido derrubado. Quantos de nós, né? Será que você, será que nós estamos precisando de restaurar esse altar que está aqui? Será que tem se rendido a outros deuses, rendido às coisas pagãs? Nós precisamos ser santo como o Senhor é santo. Claro que nunca vamos ser santo, mas nós precisamos ser pelo menos santo. Que Deus ele é santo, santo, santo. Aleluia. E ele falou assim, olha, Elias reparou o altar que estava derrubado, tomou 12 pedras conforme o número das tribos de Israel. Ele foi consertando o altar. O que nós temos que consertar? Nós temos que voltar à oração. Gente, voltar ao jejum, em nome de Jesus. Voltar à leitura da Bíblia. Voltar a congregar. Voltar a ter longanimidade. Voltar a ser perdoador. Aqui ele está reparando o altar. E o Espírito Santo de Deus quer reparar esse altar onde ele habita, mas nós precisamos nos entregar totalmente a ele. E aí ele foi reparando o altar, pegou as 12 pedras, a qual viera a palavra do Senhor dizendo a Israel: será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez em redor um rego em que podia caber 2 medidas de semente. Deve ser 2 medidas, deve ser 2 mãos cheias, né? Vamos pôr assim, de semente, e pode ser, né? Então ele armou, colocou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água os cântaros. Eu imagino os cântaros desse tamanho assim, ó, uns jarros, né? Que eles eram um pouquinho, para mim eles eram um pouco redondos embaixo e um bico assim, fino. Ele falou assim: olha, enche os cântaros. Depois que ele arrumou o altar, né? Ele fez o rego, e aqui ele falou assim, ele pegou a lenha, dividiu o novilho e mandou encher de água 4 cântaros e derramar. Não sabemos aqui. Claro que se a gente for pesquisar, nós vamos saber qual é o tanto de água que tinha em cada cântaro, né? Em cada vasilha. E ele derramou sobre o holocausto, sobre aquele sacrifício que estava ali, e sobre a lenha. Ele molhou a lenha e molhou o animal que ia ser sacrificado. E disse ainda: fazei-o de novo, pela segunda vez, e fizer a segunda vez, e de novo, terceira vez, e molharam 4 vezes o sacrifício e a lenha. E aconteceu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias Elias se chegou e disse o seguinte: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja manifestado hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra tenho feito todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo reconheça que tu és Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Gente, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E disse Elias: agarrai-os, os profetas de Baal. Ali eles já tinham feito o sacrifício deles, rasgado o corpo, já tinha invocado, parece que invocaram o dia todo. E os profetas de Baal se machucaram todos e nada aconteceu, nada aconteceu. Agora foi o momento, porque eles invocaram lá o nome do Baal. Eu esqueci de falar antes, né? Antes eles fizeram isso, nada de responder. Elias zombou deles, né? Ele falou assim, e eles clamavam em voz alta, conforme seu costume, retalharam o corpo todo, e nada aconteceu. O corpo deles começaram até a correr sangue, porque ficaram dilacerados, mas não teve resposta nenhuma do Deus de Baal. E agora Elias manda encher ele arruma lá, né, que eu já li aqui para vocês, já vou repetir, senão fica repetitivo o vídeo, mas ele falou, aí na hora que Deus falou assim, mostra para esse povo que há um Deus em Israel. Gente, mas o fogo desceu e lambeu tudo. Olha só que poder de Deus, aleluia! Será que nós temos provado desse poder? Que Deus maravilhoso é esse? Glória a Deus! Essa semana meu filho estava contando para mim que o carro dele não queria pegar de jeito nenhum e ele precisava de vir embora e tudo. Ele estava num lugar, pelo que eu entendi, eles estavam num lugar que não dava nem para ele ir nem voltar. E o pessoal tentou ajudar e tudo, empurrando. Acho que não tinha nem. Por ali não deveria ter oficina. E meu filho foi e falou assim: Deus, liga esse carro para mim, pai. E ele foi, bateu a chave. E ele falou que já tinha batido a chave várias vezes. E o carro não tinha pegado. Quando ele bateu a chave, quando ele parou, terminou de orar, o carro ligou. Ele falou assim: mãe, Deus me respondeu na hora. Basta crer, meu irmão, Deus existe. Eu sou curada de sinusite, eu sou curada de artrose, eu tenho 65 anos, sabe? Deus está em mim, eu estou aqui mostrando que há um Deus aqui no Brasil. Vamos orar ao invés de murmurar. Na palavra de Deus diz, não murmure, ore. E ali era Elias contra 450 profetas de Baal. Eles estraçalharam o corpo dele. E aqui ele ofereceu, e quando Elias falou, mostra para esse povo e que há um Deus em Israel, o fogo de Deus desceu e queimou tudo. Aí Elias deu uma ordem, falou assim, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarre eles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou todos os profetas. Matou todos os profetas. O Senhor peleja por nós. É do jeito dele, Deus peleja por nós. Então, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Há muito ruído de chuva, há muito barulho de chuva. 3 anos sem chover. Deus castigou Israel, colocou juízo, né? Israel pôs juízo por 3 anos. Os rios já estavam secos. E Deus falou que eles não era para eles adorar outros ídolos e eles estavam adorando. Então, Elias foi e disse a Acabe, olha, sobe, come e bebe, porque há um ruído de chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo, e ele inclinou-se por terra, ele colocou o rosto entre os joelhos, ele ali
ele colocou o rosto entre os joelhos. Depois que ele colocou o rosto entre os joelhos, ele disse ao seu moço, aquele moço que o acompanhava: agora sobe e olha lá para a banda do mar. Ele subiu e olhou. Ele falou assim: tem algum sinal? Não, tem não. Aí Elias foi e colocou de novo a cabeça entre os joelhos e pediu, falou para ele voltar lá e olhar se tinha sinal de chuva. Vai lá e olha. Ele falou assim: não, Senhor, não estou vendo nenhum sinal de chuva. Ele fez isso por 7 vezes. 7 vezes. Aí sucedeu que ele colocou o rosto entre os joelhos pela 7ª vez e disse, falou assim: vai lá e olha e se tem algum sinal. Gente, essa parte aqui, nossa, essa parte é demais. Presta atenção. 1 Reis 18. Depois você lê. Ele está falando assim: olha, e sucedeu que ele falou assim: olha, eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Minha mão é grande, mas eu não sou homem não, sou mulher, né? Mas imagine a mão de um homem. Eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe para aparelhar o carro dele e descer bem rápido mesmo, que para a chuva não pegar ele. Então Acabe aparelhou os cavalos e já... Gente, mas olha como que Deus usou Elias. Em pouco tempo, gente, o céu se enegreceu de nuvens e o vento caiu uma grande chuva. E Elias, gente, Elias correu 30 quilômetros a mais que os cavalos de Acabe. Ele passou na frente da carruagem de Acabe. Ele correu. Gente, foi o Espírito de Deus que moveu aqueles pés dele. Ele correu mais do que os cavalos. Ele correu 30 quilômetros a mais que os cavalos. Gente, a chuva caiu, porque Deus falou com Elias, que era para ele descer, que ele ia voltar a mandar chuva. E veio aquela grande chuva, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu no carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a estrada de Jezreel. Passou na frente dele. Ai, gente, esse capítulo é tremendo. O Senhor, então aqui aconteceu coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele quer nos usar. A igreja precisa ser avivada. Tem um cântico que diz assim: aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, tua obra. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Aviva, Senhor, tua obra em mim, Senhor, para que esse fogo possa queimar dentro de mim, como queimou naquele altar, porque nós somos o altar onde habita Deus. E Deus, ele falou com Elias, e tudo que Deus entregou para Elias aconteceu. E aqui Acabe viu o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus o tempo todo. O tempo todo. E a mão do Senhor era tão forte com Elias que ele passou na frente de Acabe. A mão do Senhor quer estar conosco. O Espírito Santo de Deus quer habitar em nós. Então, meu amigo e minha amiga, deixa Deus te usar do jeito dele. Deixa o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. E até a próxima live em nome de Jesus.